Amém? Fica de pé. Eu quero convidar o pregador da noite, né? Que vai estar ali. Olha ali. Pretinho, pretão, né? Estenda a sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos com todo carinho interceder em favor da vida do teu filho. Eu tenho certeza que o Senhor já botou a palavra rema nos lábios dele, de tudo aquilo que o Senhor tem a falar e usá-lo poderosamente. Usa ele, Pai. Usa ele com graça, com unção, com autoridade. Que ele venha usar a espada e não o punhal. É a espada, Pai. A espada que vai mexer conosco, a espada que vai nos alinhar com o céu e o teu nome venha a ser glorificado. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Shalom, irmãos. Oxe, só falou 2. Ainda bem que tem uns pretinhos aí, para falar shalom. Shalom, irmãos. Um dia desse eu falei esse negócio, essa brincadeira, e tinha muito branquinho na igreja, né? Aí os irmãos acabou pensando que era verdade. Falei, irmão, só os 2 pretinhos ali que falou o shalom, o restante não falou. Aí depois eu falei, gente, a igreja estava mais gente branca do que escurinha, né? Mas está tudo bem, todo mundo feliz com Jesus? Glória a Deus. Irmãos, vamos ler um texto na palavra de Deus. Na verdade, nós vamos ler 2 textos, né? E o primeiro que eu quero ler aqui com os irmãos está no livro de Mateus, capítulo de número 8. Mateus, capítulo de número 8. Glória a Deus. O versículo de número 5 apenas. Mateus 8, versículo 5, está escrito: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Tem que ir ao 6 também, né? Rogando-lhe e dizendo-lhe: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E agora nós vamos ler um outro texto no livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis 5. Aonde diz aqui no versículo 9. Perdão, versículo de número 8. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 8. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Podeis assentar, dando glórias ao nome do Senhor. Irmãos, eu quero hoje, essas mensagens, todas as 2 já foram bem pregadas aqui nesse templo, muito bem pregada por sinal. Eu já vi o pastor falar delas várias vezes, nosso pastor Arley, mas eu tenho uma curiosidade sobre esses 2 textos que me chamam muita atenção. Uma curiosidade que trata de 2 homens com poder, 2 homens com autoridade e com ações diferentes uns dos outros. Eu até passei ali, vendo esse texto aqui, eu quero falar desse tema hoje como, o tema dessa pregação como, quebrando o orgulho para se alinhar com os céus. Pode aplaudir a Jesus pelo tema? Quebrando o orgulho para se alinhar com os céus. Se nós estamos alinhados com os céus, nós precisamos já começar por aqui, entendendo que esses 2 homens tinham consigo grande autoridade. E o que me levou debaixo da graça do Senhor, a falar sobre isso, é narrar e tratar um pouco dos pontos e referência que esses homens tinham. A gente encontra esse primeiro homem de Lucas, de Lucas, falando sobre um criado dele que estava enfermo. E nesse outro texto nós vamos encontrar um criado falando para o seu senhor se humilhar. No 2 Reis, um criado chega e fala para o seu senhor: meu senhor, se humilha, baixa a bola. O senhor é o rei, o senhor é poderoso, é general, mas o senhor tem que baixar a bola um pouquinho.
No primeiro capítulo, no primeiro versículo que nós vemos aqui, aleluias, de Mateus 8, a gente encontra a narrativa de um senhor, a autoridade, de um senhor que possuía autoridade, buscando um socorro para um criado. Um criado cobra ao rei postura, cobra ao seu senhor postura. Outro senhor cobra uma ajuda ao seu criado. A gente precisa entender uma coisa, começando esse texto aqui para nós. Quando a gente tem entre nós, dentro de nós, um certo orgulho por alguma coisa que fazemos, um certo orgulho por aquilo que temos, um certo orgulho por aquilo que achamos que somos, nós somos penalizados por Deus, somos sentenciados por Deus e sofremos muito por conta disso. Naamã, esse homem Naamã, ele ouve uma mensagem de uma menina, de uma adolescente, que fala com a esposa dele, que conhece um homem, que faria grandes coisas se o rei, se esse centurião, se esse sacerdote, pudesse encontrá-lo. Então ela fala, olha, eu conheço um homem, e esse homem faria grandes coisas se você encontrasse ele. Mas ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele está lá em Israel. Eu começo aqui dizendo para os irmãos uma coisa. Essa menina, ela mesmo estando distante, ela tinha uma referência de um profeta. Quando a gente tem referência dos nossos líderes, a gente pode estar onde estiver. Nós podemos estar em qualquer lugar que estivermos. Nós vamos lembrar do que eles nos ensinaram. Nós vamos lembrar das instruções que os nossos líderes nos passaram. Essa menina estava distante, mas tinha referência de um profeta. A Bíblia não conta, mas no lugar onde ela estava não tinha mais os cultos. No lugar onde ela estava não tinha mais o glória a Deus. Na casa onde ela estava não se servia ao Senhor. Mas ela estava com referência de um profeta. Quando nós temos referência de palavra, quando nós temos referência de profeta, quando nós temos referência de Deus, aonde quer que nós estejamos, Deus estará sempre conosco. Deus estará sempre enchendo nossos corações. Ela fala, essa menina, ela fala, olha, se tu conhecesse um homem que eu conheci, grandes coisas faria ele em sua vida. É interessante que esta menina não fala de Deus para esse homem. Ela não está falando, se tu conhecesse o Deus que eu conheço. Ela está falando, se tu conhecesse o profeta que eu conheço. E muita gente sai por aí falando mal do profeta. Muita gente ainda sai por aí falando mal do pastor. Muita gente ainda não tem referência, não sabe o caminho ou o chão, conforme cantado o solo que ele pisou. Porque se soubesse o solo que pisou, quem já pisou neste lugar, saberia e deve saber muito bem que há referência, que há unção no que se prega, que há graça de Deus no que é ministrado. Ela estava em solos distantes, mas ela tinha referência do Santo dos Santos. Ela não chegou nem a falar, se tu conhecesse o Deus que eu conheço, não. Ela disse, se tu conhecesse o profeta que eu conheço. Se tu conhecesse o crente que eu conheço, se tu conhecesse aquela irmã que eu conheço, se tu conhecesse o pastor que eu conheço. Oh meu Deus. Ela não dá referência de Jesus. Ela dá referência daquilo que o Senhor faz através da vida das pessoas. Quando o pastor te pergunta, quem quer contar um testemunho? Ele não estava falando, o que Deus fez em você? Você vai vir falar o que Deus fez em você. Você vai vir falar o que Deus fez em você nesse ambiente. O que Deus fez em você nesses dias. E aquela menina, mesmo fora de Israel, ela permanecia alinhada com os céus. Ela permanecia alinhada com o propósito da palavra. Ela permanecia alinhada com o propósito que ela conheceu através da palavra de Deus. Então ela dá uma narrativa sobre esses homens. Ela dá uma narrativa para esse homem dizendo, se tu conhecesse o profeta, é preciso conhecer o homem que anda ao seu lado, é preciso conhecer o irmão que está ao seu redor, é preciso conhecer essa irmã que está ao seu lado cada dia.
A quem você recorre quando precisa? A quem você busca um auxílio quando precisa? Você queria dizer que era em Deus, não é não? Nem todas as vezes buscamos auxílio em Deus, não. Não é Deus que vai te dar uma carona. Ô irmão, passa aqui em casa para me dar uma carona que eu quero ir com você para a igreja hoje. Deus vai movimentar essa pessoa que tem o carro para realmente te dar essa carona. Porque se Satanás movimentar, aquela pessoa vai passar o carro por cima de você. Vai te atropelar. Mas a quem você recorre quando você precisa de alguma coisa? Eu tenho pessoas que eu preciso delas. Eu tenho pessoas que eu confio nelas e eu preciso e falo com elas, elas me dispõem coisas. Há poucos dias eu vi o meu pastor dizer que ligou para alguém lá longe, fora do país, o cara disse, pastor, tem até um carro para você aqui. E ele nem pediu o carro. Essa menina, ela fala claramente que ela estava alinhada com os céus e conhecia os céus. E ela dá narrativa para esse homem dizendo, procura esse homem de Deus, procura esse profeta que você vai entender. Agora, a diferença entre esses dois homens é que aquele homem, centurião, ele vai até Jesus. Ele envia pessoas para ir até Jesus, mas ele sente que não é só enviar. É semelhante àquele caso, irmão, você pode orar por mim? Você pode interceder por mim? Mas ele entende que não era necessário, não era certo apenas enviar alguém para interceder. Ele percebe que era melhor ele mesmo ir buscar esse Senhor. Quantas vezes nós queremos que a pessoa faça aquilo que nós precisamos fazer? Quantas vezes nós buscamos socorro em pessoas, sendo que nós podemos buscar esse socorro diretamente no Senhor? Então ele entende que só buscar, só enviar pessoas não era bom. Seria necessário que ele mesmo buscasse a esse Senhor. Agora, no paralelo, no Antigo Testamento, esse homem chamado Naamã, ele quer chegar até o profeta, mas a quem ele recorre? Ele busca um apoio com o rei, ele busca um apoio na justiça, no governo. Ele vai até o rei e diz, olha, eu fiquei sabendo que em Israel tem alguém que pode fazer algo por mim. E nem mesmo o rei sabia que aquele homem era doente. Nem mesmo o rei sabia que aquele homem, que Naamã, estava enfermo. E ele diz, lá em Israel tem alguém que pode fazer algo por mim. A primeira busca de Naamã foi no governo. Foi em homens, na força do poder dos homens. Em quem nós buscamos o socorro? Como nós fazemos para buscar algo que precisamos? O centurião, ele envia pessoas para ir até Jesus. Naamã busca ao governo algo que ele precisa e o governo não pode fazer. Ele então vai e fala com o rei diz, então eu vou escrever uma carta. Eu vou mandar uma carta para Israel, e o governo de Israel vai ter que se virar para te curar. É assim que acontece quando nós buscamos erradamente ao Senhor. Quando nós colocamos a nossa fé em homens, quando colocamos nossa fé em direções perdidas, quando a nossa fé não está alinhada com os céus. A fé do centurião já começou a ser alinhada com os céus, quando ele disse, não precisa mais ir os mensageiros, eu mesmo vou até Jesus. Quando aquele homem começa a alinhar sua fé com Jesus, ele vai até Jesus. Mas esse homem centurião, esse homem Naamã, não estava alinhado com os céus. Ele busca ajuda ao governo, ele pega uma carta com o governo, e o governo manda uma carta para o outro rei, dizendo, faça alguma coisa. É uma ordem. Agora, por que o rei mandou essa carta? Porque ele já tinha vencido a Israel. Israel estava vencida. Israel estava prejudicada pelas guerras. Então o rei da Síria manda novamente uma carta para Israel. Ou você faz,
Ou você sabe o que acontece? Não tem aquele negócio de quantas vezes algumas pessoas chegam até você e falam, faz isso aí porque foi o presidente que mandou. Muda essa cadeira de lugar porque foi o pastor que mandou, e o pastor não mandou nada. Chega mais cedo porque mandaram você fazer isso, e alguém não mandou nada. Mas nós estamos buscando pessoas, buscando base em pessoas, para falar no nome de pessoas. Foi uma carta vazia de um homem vazio, para um homem desesperado em outro lugar. A diferença do paralelo entre esses dois homens é que um se alinha com o propósito. Quando a gente se alinha no propósito de Deus, nós não precisamos buscar em ninguém. Não precisamos depender de outras pessoas para que Deus ceda aquilo que o nosso coração está precisando. Agora aquele homem, ele pega a carta, além da carta, ele chega e envia para o rei de Israel e diz, está aqui, resolve o meu problema. Ô irmão, quem é o rei de Israel para fazer alguma coisa? Quem é o homem para fazer algum milagre por nós? Eu me lembro que quando jovem tinha uma tal de... bem jovem mesmo, porque para falar disso aqui o negócio era antigo, viu? Tinha uma tal de inscrição das casas da X. Tem gente que lembrou aí. Estou sozinho não, pastor. Eita glória. Já não estou mais sozinho. Eu me inscrevi naquele programa e nunca conseguia nada. Aí eu falava, agora no próximo ano vai. Irmãos, eu me inscrevi umas 15 vezes naquela relação da casa da X e nunca meu nome era chamado. Aí eu tinha alguns amigos solteiros, que ganhou 1, 2, 3 vezes o cara ganhou residência, ganhou lote. E eu sempre falava, agora o governo me dá. Agora está nas minhas mãos. Esse ano o governo, mudou o governo, agora ele vai me entregar alguma coisa. E eu passei por isso mais ou menos, sinceramente não foi 15 não, mas pelo menos umas 8 vezes eu passei por esse processo. Até hoje ainda estou esperando a chamada da mão do homem. Até hoje o homem nunca me entregou essa relação, nunca me chamou para me dar uma casa ou um lote. O poder do rei está limitado em pessoas que o bajulam. O poder de reis está limitado a pessoas que clamam o nome dele, que invocam o nome dele diferentemente do que um cristão chamaria. Você lembra de Nabucodonosor? Quando o povo, ele constrói os seus belos jardins, e o povo diz, olha que lindo, e que maravilha, ficou agora o castelo, o império, ficou tão bonito. E o rei enche o coração dele daquele orgulho, e ainda declara, foi com a força dos meus braços que construímos essa cidade. Confia no homem. Confia no poder de governo. Confia no poder da humanidade. E aquele homem foi tirado do palácio, foi jogado como bicho, viver como bicho, comer como bicho. E a Bíblia diz que ele só foi curado no dia em que ele estava na beira do lago, bebendo como cão, bebendo como um animal, e a mente dele começou a se abrir. No momento em que ele olhou para a água, e na água ele viu o reflexo dos céus. Não confie na força do seu próprio braço. Ele entrega uma carta para o rei, e diz, olha rei, está aqui a carta, resolve o problema. Não é assim? Quando de repente alguém chega para mim, para você, resolve esse problema, está nas suas mãos, agora é contigo, ainda dá um tapinha, vai lá campeão, sabendo que você vai talvez não ser campeão de coisa nenhuma, mas quer que você resolva o problema, e você está na frente e tem que resolver. E como você resolve isso? O rei de Israel sabiamente falou, olha, eu não dou conta. Ele tira a sua coroa, ele tira a sua roupa real, ele começa então a invocar o nome, buscar a quem pode realmente fazer.
Ele diz: estou desesperado. O que eu posso fazer? Alguém que estava lá junto do rei, e ouviu a indignação do rei, e disse para Eliseu: Eliseu, o rei está atormentado. Irmãos, entenda uma coisa, olha que coisa bonita. Quando tem alguém ao seu redor, que te encontra num momento de luta e peleja, e não consegue fazer nada por você, mas sabe buscar ajuda a quem pode fazer, isso é louvável demais. Às vezes você pode estar com alguém do seu lado, que não tem força o suficiente para te carregar, mas sabe quem vai te carregar, sabe quem vai te pôr de pé, sabe quem vai honrar novamente você, sabe quem vai te duplicar com honra novamente aquilo que você precisa. Está do seu lado essa pessoa. Quando o rei tira a sua coroa, e o recado chega para Eliseu, Eliseu diz: traz esse homem para mim, traga esse homem para mim, porque a gente vai resolver esse problema. Ele vai entender que há um Deus. Quando a menina fala de um profeta, ela não fala de Deus. Mas quando o profeta fala do problema, ele fala: homem, você vai entender que há um Deus. O profeta não quis ser orgulhoso com aquilo que ele tinha. O profeta não quis ser orgulhoso com a unção que existia nele. O profeta disse: este homem vai saber que existe um Deus que pode fazer muito mais do que ele veio buscar. Esse homem vai entender, recebe isso para a sua vida, você vai entender que existe um Deus que pode fazer infinitamente mais do que estamos buscando, muito mais do que estamos precisando, muito mais do que estamos querendo que alguém nos faça. Ele vai entender que há um Deus em Israel. Nem o profeta quis buscar glória de cura para si. Nesse paralelo nós encontramos que um vai até Jesus, o outro vai até os homens. Um vai se humilhando até Jesus. Quando aquele homem olha para Jesus, ele vai entendendo que aquele homem não era um homem comum. Ele fala: Senhor. O outro, o Naamã, quando chega até Israel, ele manda a carta para o rei, entrega para o rei. E olha quem ele procura, o rei. Já começou procurando errado. Aonde nós buscamos a cura, meu irmão? Aonde nós estamos buscando aquilo que precisamos? Naamã vai buscar o socorro erradamente no rei. Enquanto um humildemente vai buscar em Jesus. Aquele homem então ele vai até ao rei, manda a carta e diz: me cura. Mas quando Eliseu falou: olha, não vai ser assim. Traz para cá que a gente dá um jeito. Traz para cá, nós somos crentes. A gente entende do reteté. A gente entende do que Deus pode fazer. Entendemos ou não entendemos, irmãos? Será que os homens lá fora entendem o que Deus pode fazer? As autoridades entendem o que Deus pode fazer? A confiança que depositamos neles, eles entendem o que Deus pode fazer? Quando aquele homem busca socorro, ele se decepciona. Ele se decepciona com o profeta, porque o profeta não tirou o pé da sua casa para ir atender homens. O profeta não saiu do seu lugar para atender homem que queria mandar nele, ou que queria mandar em Deus. O profeta não arredou o seu pé da sua casa. O profeta lá estava e lá ele permaneceu. Nesse paralelo eu encontro aqui um profeta que fica no lugar para honrar o nome de Deus. No paralelo, aonde o centurião vai, eu encontro um profeta que sai do seu lugar para honrar o nome de Deus. O profeta ele fica em sua casa, porque era o propósito do coração de Deus. O profeta fica dentro do seu lar e diz: manda esse homem vir aqui. Aquele homem diz: melhor era se ele viesse até a mim. Quantas vezes nós estamos achando que somos bons o suficiente para que Deus faça um milagre por nós sem pedirmos? Só porque nos achamos? Só porque estamos aqui? É preciso busca, é preciso humilhação, é preciso reconhecer que Ele é o Senhor e nós somos servos. Um dos profetas fica dentro da sua casa,
para honrar o nome do Senhor. O outro profeta chamado Jesus sai para honrar o nome do Pai. Quando aquele homem chamado Naamã chega até o homem de Deus, ele fala, olha, eu pensei que ele ia erguer a mão, vir me encontrar, ergue a mão, dizer bendito seja o nome do Senhor, seja curado, vai em paz, está tudo bem. Nem é melhor assim? É melhor assim. Assim que eu quero. É assim que nós queremos. Mas existe um preço. Existe uma condição que o homem precisa entender que Deus tem bênçãos para dar, mas o homem precisa entender que Deus requer de nós uma humilhação para nós podermos guardar aquilo que Ele nos dá. Se nós não passarmos por um processo de cura, por um processo de alinhamento, nós jogamos tudo fora o que Deus nos entrega. Lembra do pródigo? Tudo que Deus colocou na mão dele, tudo que o pai deu para ele, ele jogou fora. Deus nunca dispensa ninguém de mãos vazias. Já falei sobre isso. Deus nunca dispensa ninguém de mãos vazias. Ah, pai, eu vou embora. Tu acha que Deus vai falar, então me dá? Não, Deus não faz isso. Deus fala, vai, só que acaba. É igual o combustível do nosso carro. Se não abastecer, ele acaba. Então aquele profeta, ele fica ali e não diz nada para aquele homem. Quando aquele profeta vê que o homem está todo agoniado, ele fala, moço, vai até aquele rio ali e se lave. Já pensou, meu irmão? A gente totalmente agoniado, desesperado. Ah, meu Deus, eu preciso resolver hoje a prestação do carro, o aluguel. Ah, meu Deus, eu preciso... Aí Deus vai falar o que contigo? Não, meu filho, hoje ainda estou depositando em sua conta. Quanto você precisa mesmo? Não, meu filho, hoje mesmo estou pagando a sua conta. Deus paga. Realmente Deus paga, Deus usa pessoas. Mas quando nós estamos buscando ao Senhor, Ele faz isso. Mas quando nós não estamos buscando o Senhor, Ele nos manda ir trabalhar. Ele nos manda ir trabalhar para honrar o nosso compromisso. Ele nos manda ir até tomar vergonha e não fazer o que fizemos. É isso que Deus fala, é isso que Deus faz. Agora, quando Deus te encontra desesperado, quando Deus nos acha desesperado, com as portas fechadas, sem recurso nenhum, porque erramos lá no passado, e nós nos humilhamos, nós nos prostramos diante dEle, Ele faz isso que nós falamos agora, Ele usa pessoas, Ele muda números, Ele muda cédulas, Ele muda momentos, Ele muda situações, Ele faz diferente, Ele faz um agir, e nós somos abençoados nesse momento. Nós somos moldados pelo alinhamento que temos com Deus. Não é porque estamos passando por uma luta, uma dificuldade, que vamos ser arrogantes com Deus. O meu irmão, o Adão, quando ele passa por uma dificuldade, ele vira as costas para Deus. Todo dia Deus o servia, todo dia Deus dava para ele o que ele precisava. Harmonia, paz, alegria, tranquilidade, condomínio fechado. O irmão Adão tinha tudo isso. Mas quando ele se vê numa situação difícil, ele vira as costas para o seu pai. Se ele se humilhasse diante do pai, talvez a história seria escrita novamente, ou diferente do que foi escrito. Esse Naamã não queria se humilhar. Não, diz aí alguma coisa boa, eu vou ser curado, eu sou um capitão, eu tenho autoridade, eu sou superior a muitas pessoas. A arrogância daquele homem estava atrapalhando a bênção de Deus sobre a vida dele. Era preciso que ele quebrasse aquele orgulho para que ele entrasse no alinhamento com o propósito do céu. Já o centurião recolhe o servo que ele mandou ir buscar o Senhor. E ele mesmo vai. E quando ele chega, ele diz, Senhor. Ele chama Jesus de Senhor. Aquele centurião, ele era um senhor de autoridade. Naamã era um senhor de autoridade.
Mas Naamã fica lá, em vez de falar para o profeta, ô meu irmão, profeta, eu sou Naamã, eu vim aqui. Porque tem lá em Israel uma crente, uma pequena crente lá, que sabe quem é você. Ele podia ter chegado na humildade, podia ter chegado sem soberba. Ele só retardou o milagre. Por que o profeta falou 7 vezes? Quem disse que alguém mandou o profeta falar 7 vezes? De onde surgiu essa ordem? Mas o profeta olha para aquele homem e olha, ele está com o tupete muito alto. Vai naquele rio ali, eu quero naquele que a água está suja. Vai lá, vamos ver se você tem um coração quebrantado. Irmãos, Deus vai nos colocar em situações difíceis, para que os nossos corações sejam quebrantados. A Bíblia mostra que todos os 2 homens tiveram sucesso no final dessa mensagem. Todos os 2 tiveram sucesso. Mas o sucesso do centurião foi diferente do sucesso de Naamã. O sucesso do centurião foi que ele se humilhou, reconheceu o Senhor, Deus da sua vida. Reconheceu a Jesus como aquele que é poder, aquele que pode fazer. Ele diz, Jesus, eu sei quem você é. Eu digo para um, vai, ele vai. Eu digo para esse, vem, ele vem. Eu dou ordem, eles cumprem. Eu sou um homem que tem autoridade. Mas ele fala na humildade com Jesus. E eu sei, Jesus, que tu pode fazer tudo isso que eu falei e muito mais. Eu sei que tu pode fazer coisas maiores do que essas e muito mais. O outro, arrogante, chega com carta. Eu vou cortar a fila porque eu sou parente do pastor. Eu sou o pregador pretinho. Eu preciso que você me deixe passar na frente aí. E aí? Tá certo? A minha arrogância? Eu gosto muito de brincar quando tem fila, né? Quando tem fila eu gosto de brincar primeiro os idosos, né? Porque eu já estou mais para esse lado daí. Né? Aí eu fico falando primeiro os mais idosos, crianças e mulheres buchudas. Eu entro na frente das pessoas, sempre eu faço isso. Mas só por brincadeira, porque eu brinco um pouquinho com a pessoa e saio, vou para o meu lugar. Sempre eu faço isso. Se você estiver numa fila, pode se preparar que eu vou fazer isso uma hora aí. Mas é por brincadeira, não por arrogância. O arrogante sofreu mais. Quem não sabe alinhar o seu projeto com o projeto de Deus, sofre. Quem não alinha o projeto, o seu desejo com o desejo de Deus, passa uma necessidade maior. Eu te peço que nesta noite, em nome de Jesus, você reavalie a sua situação. Venhamos reavaliar nossa situação esta noite, no nome de Jesus. Como nós estamos fazendo com Jesus? Você prefere, eu prefiro pagar todas as minhas contas para depois ofertar? Jesus fica por segundo plano? Ah, se eu não pagar, o advogado vai entrar contra mim. Aí o dono, o que tem, que poderia liberar uma palavra para você, em vez de 7 tempos, liberar um único tempo para mim e você ser abençoado, manda nós passar por 7 tempos. A gente tem que passar por 7 dificuldades, por 7 momentos, para alcançar o que nós poderíamos ter alcançado facilmente de Deus. Então aquele homem, ele queria que o profeta falasse, faça por mim agora, porque eu estou com a carta do rei da Síria, e o rei da Síria já bateu em vocês, o rei da Síria já venceu vocês são fracos, faz alguma coisa agora aí, porque eu tenho patente, eu tenho divisa. Olha que arrogância. A Síria pode ter vencido Israel na guerra, mas a Síria não vence a igreja de Israel. A Síria não vence os profetas. Assim como o mundo não vence a igreja do Senhor. Assim como a dificuldade não pode e não vai vencer o povo de Deus. No meio da peleja sempre vai existir um profeta. No meio da luta sempre vai ter alguém de joelho dobrado. No meio das guerras sempre vai ter alguém que vai dizer, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos.
No meio da peleja, Deus vai erguer alguém, ainda que seja com uma pedra, mas você vai vencer no nome do Senhor. O arrogante, ele teve que passar pelo processo. 7 mergulhos. Lá em Damasco tem rios melhores do que os seus. Porque isso? Eu estudei, por que eu não passei nesse concurso? Aí Deus fala, não, vai lá trabalhar com elevador. É a minha função, né? Não posso falar da sua. Vai trabalhar com elevadores. Senhor, mas eu queria ser polícia. Não, você vai ser... Eu soube pedir ao Senhor. Quando eu estava pedindo, o que eu queria com aquela farda? Como eu queria agir? Isso é um pouco da minha realidade. Como eu queria agir como militar no meu período? Eu até passei, mas não consegui ter sucesso. Aí até passar um período, irmãos, de 3 anos. 3 anos desempregado, sofrendo, angustiado, já não era mais um rapazinho, um adolescente, já tinha meus 20 e poucos anos. E clamando a Deus, Deus, abre a porta. Deus, me ajuda, socorro. Eu olhava para as estrelas e começava a chorar. Mas antes, a arrogância de passar no concurso para ser um militar, era para ser diferente. Talvez eu não seria um cara bom como militar. E Deus não deixou. 3 anos desempregado, 3 anos, parece até semelhante um pouco que o pastor já falou sobre isso. 3 anos e meio desempregado. Aí o que eu fazia? Olhava para os céus, chorava. Quando é, pai? Quando é, meu Deus? Igual o arrogante do Naamã. Em vez de Deus me abrir a porta do concurso e eu ir direto, Deus me deu 3 anos e meio de processo, de situações difíceis. Até o momento, quando chegou o tempo de Deus, conforme o profeta falou, vai lá 7 vezes. A primeira vez ele mergulha com ódio. Deus te abre uma porta, eu não quero esse emprego, que emprego ruim, que emprego terrível é esse? Então vai ser professor. Já não quer esse, vai ser professor. Aleluia. Eita glória. Aí, a gente não quer aquilo que Deus está nos dando. A gente não quer aceitar aquela condição. Os 2 homens tinham autoridade. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Entenda pelo poder dessa palavra que está sendo ministrada nesta noite. Você tem a autoridade de Deus. Agora use-a com unção. Use-a com poder, com graça, com a bênção de Deus. Não use a sua autoridade conforme Naamã usou. Todo homem tem autoridade. Todo ser humano tem autoridade. Ainda que seja no cachorrinho. Sai para lá, o cachorrinho vai. Mas todo mundo tem autoridade. Então aquele homem, ele mergulha com raiva. Começa com ódio. Mergulha sabendo que aquela água poderia prejudicar mais ainda as suas feridas. Irmão, onde você já viu água suja curar a ferida? Faz infeccionar, inflamar. E o profeta fala, esse cara vai entender que existe um Deus aqui. Não vai na água limpa não, geralmente a água limpa cura, né? A água limpa traz virtude, a água limpa faz coisa boa, vai na água suja. Deus às vezes nos joga na água suja para nós sermos curados de uma maneira tão sobrenatural que a gente não vai poder dar glória para o médico, não vai poder dar glória para o homem, não vai poder dizer que foi nós mesmos. A água suja infecciona, mas o profeta disse, vai lá, porque é lá que você vai saber que existe Deus. Vai lá, porque é lá que você vai saber que Deus faz coisas grandes. Aleluia. Quando ele mergulha com raiva, ali os servos dele ainda falam, meu Senhor, para com isso. Tira esse ódio do seu coração. Faz o que o profeta está dizendo. Faz a obra.
Faz o que foi lhe dado para fazer. Quantas coisas chegam às nossas mãos e a gente não quer aquilo, eu não quero esse cargo. Eu não quero essa função. Eu tenho muito mais autoridade para outras coisas do que isso. Irmãos, eu tenho unção, eu sinto unção de Deus quando eu pego essa tribuna aqui para trazê-la para cá. Eu me sinto abençoado quando eu pego essa tribuna para colocá-la aqui neste ambiente. Ah, mas eu tenho unção para... Não posso fazer um serviço desse. Faça. Tira a arrogância. Se posicione. Se alinhe com Deus. Se alinhe com os céus. Recebe o projeto, recebe o propósito. Quando ele mergulha, o processo de cura foi mais demorado. Mas aquele homem que buscou ao Senhor, que reconheceu quem ele era, rogou a ele, se despiu da sua autoridade, e intercedeu por alguém que precisava. O Senhor olha para ele e diz: pode ir em paz, porque o teu criado está curado. Irmãos, quando Jesus fala isso aqui, ele diz: olha, moço, nem em Israel eu vi tamanha fé. Eu me envergonhei quando eu consegui enxergar o que Jesus estava dizendo aqui com essa palavra. Quando Jesus fala, nem em Israel eu encontrei tamanha fé, Jesus está olhando para Israel e está dizendo: aqui tem profeta em Israel, mas não estão fazendo mais o que era para fazer. Em Israel tem igrejas, mas não buscam mais o meu nome. Israel tem cristão, tem cultos, tem adoração, mas estão vazias. Israel tem um povo que clama pelo meu nome, mas o meu nome não está servindo mais para eles. Quando Jesus diz para aquele centurião: nem em Israel eu encontrei tamanha fé, Jesus Cristo está dizendo: eu achei um adorador, eu achei um que me busca em espírito e em verdade, eu achei um no meio dos outros que apenas fazia barulho, que realmente me adora. Eu encontrei alguém diferente neste lugar. E Jesus está te procurando. Jesus está procurando alguém que seja diferente. Alguém que não faça apenas barulho. Alguém que não busca apenas palcos. Alguém que não busca apenas títulos ou rótulos. Mas Jesus está buscando alguém diferente. Alguém que possa dizer: realmente eu sou uma pessoa concursada. Realmente eu sou uma pessoa, eu sou um cientista. Eu sou um trabalhador, sou bem sucedido. Eu sou tudo isso. Mas nada disso é nada diante do Senhor, nada disso é nada diante daquele que me posicionou, nada disso é nada diante de Jesus Cristo. Eu não encontrei uma fé como a desse homem. Jesus está dizendo: Israel, esse homem aqui acabou de se promover sem precisar de aplausos. Esse homem acaba de se promover em Israel como o homem mais adorador, sem precisar de holofote, sem precisar de governo, sem precisar de quem dê um tapinha nas costas. Esse homem acaba de se promover porque ele adorou em espírito e em verdade. Quando nós adoramos em espírito e em verdade, o Senhor nosso Deus tira as etapas que nós iríamos passar e nos coloca na primeira etapa, liberando aquilo que viemos buscar. Porque quando alinhamos com Ele, como o centurião alinhou com Jesus, e Nabucodonosor não quis alinhar com o profeta, ele perde. Mas quando alinhamos com Ele, com Jesus, as coisas dão certo. Fique de pé no nome do Senhor. Quando nós nos alinhamos com o Senhor, tudo vai pelo caminho correto. E eu quero finalizar esta mensagem dizendo: aqueles servos estavam dizendo para o Senhor deles, para Naamã:
ouça o profeta. E lá no Novo Testamento, o centurião estava dizendo para o Senhor: salva o meu servo. A diferença entre esses paralelos também é que um foi buscar a cura para si mesmo, com arrogância, doente, e foi buscar a cura para si mesmo de forma errônea. O outro estava saudável, estava com as divisas como os outros tinham, mas foi buscar a Jesus por um criado. Nós vamos orar. Eu vou convidar o pastor Arley para vir para cá. O pastor Arley vai dar a finalização. Mas eu não gostaria que você hoje orasse por você mesmo, para você ser curado, para Deus te abrir a porta. Que tal que você que está desempregado agora, orar pelo irmão que também está desempregado? Que tal você agora dizer: Senhor, eu queria passar no concurso, mas faz aquele irmão passar no concurso e esquecer de você agora. Você tem coragem? Você tem coragem de fazer isso? Senhor, eu preciso de um milagre lá em casa, eu estou desesperado, preciso de um milagre. Mas você tem coragem de falar: Jesus, faz um milagre para aquele outro irmão que também está precisando, mais do que eu. A gente só vai conhecer a dor do outro quando a gente adora ao Senhor em espírito e em verdade. Aí a gente entende que não é por nós, não é para nós, é para Ele, é para a glória dEle, é para o nome dEle ser honrado. Pastor Arley, entenda que dentro dessa situação é preciso continuar buscando, porque o Senhor vai te promover entre grandes pessoas. O Senhor vai te promover no meio de pessoas que você pensava que nunca estaria lá. O Senhor vai te promover, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele ouve os humildes. Ele ouve o povo que clama pelo nome dEle. Ele ouve o povo que busca a Ele em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Aplauda Jesus.